Aleluias. Hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, 18, versículo de número 9, que diz: a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmãos, há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola de 2 homens que subiram ao templo para orar, e um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quando ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esta parábola sobre esses 2 pecadores, irmãos, foi contada pelo próprio Senhor Jesus, com o objetivo de atingir alguns homens que confiavam em si mesmos e se consideravam justos e desprezavam os outros. Quer dizer que Jesus contou que os 2 subiram ao templo com um único objetivo: orar. Um dos homens, o publicano, conhecia também como cobrador de impostos. Reconheceu que era pecador e se confessou diante de Deus. Enquanto isso, o outro, fariseu religioso ultraconservador, preferiu se gabar de sua própria justiça e omitiu os seus pecados. Esta parábola de Jesus, irmãos, fala de um homem que pensava ser bom, mas que foi rejeitado por Deus, e de outro que reconheceu ser mau e foi alcançado pela misericórdia de Deus. Mas o que nós podemos aprender com essa palavra? Vamos nos colocar, irmão, dentro dessa parábola e seguir esses 2 homens até o templo. Enquanto um procurava o melhor para fazer as suas orações, o outro de longe fica praticamente na porta de saída. Enquanto um olhou só para o seu ego, o outro viu a sua grande necessidade de salvação. Os 2 homens, eles adoravam. Um adorou a si mesmo, o outro adorou a Deus. Um focou em seus méritos, o outro reconheceu que jamais poderia ser salvo pelos seus esforços. Um desprezou os outros e o segundo desprezou a si mesmo. Um levantou um altar para si, o outro se colocou no pó. Um implorou justiça no Senhor, o outro implorou misericórdia, irmãos. Ao analisar a postura do fariseu, nós vemos atitudes orgulhosas quando ele se aproxima de um Deus. A primeira é demonstrada pela sua postura. A palavra do Senhor nos relata que ele estava em pé, não havia reverência ou demonstração de humildade. Pelo contrário, ele queria que todos ouvissem as suas palavras e ouvissem como um grande homem. Além disso, Jesus descreve que orava no íntimo, ou seja, ele orava só para si mesmo. Aquele homem se achava tão santo e superior aos outros, que nem chegou a buscar a misericórdia de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que ao escutarmos a sua oração, temos a impressão de que Deus tinha que ouvi-lo e aceitá-lo pelo que ele era e pelo que ele tinha feito. Agora, voltando os olhos para o publicano, nós vemos uma atitude de pura humildade. Ele estava em pé, afastado, longe da multidão,
Não havia desejo de ser ouvido por ninguém além de Deus. Quer dizer que o seu temor era tão grande que ele nem sequer levantava os olhos para o céu. Antes ele preferiu baixar a cabeça enquanto orava. Quer dizer que esse homem batia em seu peito e ele clamava: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essa curta oração feita pelo cobrador de impostos tinha todos os ingredientes necessários, irmãos, para que Deus se voltasse para ele em suas poucas palavras. Quer dizer que nós vemos que ele tinha consciência de que sem o perdão do Pai não haveria salvação. Ao baixar a cabeça e bater em seu peito, esse homem reconheceu que era falho e que necessitava da mão poderosa de Deus na vida dele. Muitas vezes nós temos que reconhecer que nós necessitamos de Deus. Temos que bater no peito e falar: Senhor, sem ti eu não sou nada. Quer dizer que o fariseu deixou o templo se sentindo, irmãos, justificado. Com certeza ele saiu daquele lugar impressionado diante de sua grandeza, e a sua recompensa, porém, não veio de Deus, mas dos homens, que devem ter ficado admirados com tanta santidade. Já o publicano deixou o templo sem ser notado pelos homens, mas voltou para casa justificado por Deus, porque ele se humilhou. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus, ele nos deixa 4 lições importantes nessa parábola que ele contou. Primeiro, religiosidade, irmãos, não significa nada para Deus se não brotar de um coração sincero e se não tiver acordo com a vontade dele. Segundo, o orgulho acaba com a nossa vida espiritual. Terceiro, reconhecer que somos pecadores indignos é a chave para agradarmos a Deus. Quarto, Deus não vê a aparência, ele vê o coração. Leia 1 Samuel 16:7. O fariseu, que aparentemente era justo, tinha uma capa de egocentrismo e hipocrisia em seu coração. Enquanto isso, o cobrador de impostos, irmãos, se via como o pior dos pecadores e agradou a Deus com a sua sinceridade e humildade. Para terminar, eu quero dizer que diante disso, fica a pergunta em seu momento íntimo com o Senhor: as suas orações são mais parecidas com a do fariseu ou com a do publicano? Durante o estudo dessa parábola de Jesus, irmãos, eu quero te falar, se você conseguir observar mais uma mensagem. Ela falou ao seu coração de uma maneira especial. O que você aprendeu nesta parábola de Jesus? Será que pode ser aplicado na tua vida? Creia, tome posse, pense. Jesus é maior diante de nós. Aleluia.